Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Hoje eu tenho a presença de Marcel Martins, um amigo pessoal. Em breve vou fazer uma descrição sobre ele. Mas antes, esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Marcel Martins, seja muito bem-vindo. Te conheci em 2016, quando a gente fez aquele curso, de Master Practitioner em PNL, com a doutora Rosane e o Bento. E desde então a gente acompanha, um ao outro nas redes sociais, chegamos a jantar numa ocasião, e é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, obrigado pelo convite, Mark. Também sempre admirei sua trajetória, tudo que você tem construído. E foi um encontro de boas almas, Acho que a gente já trocou bastante experiência e hoje vai ser incrível para nós e para quem se permitir nos ouvir, Ótimo, excelente. Então, Marcel Martins, ele começou como músico, depois foi um grande vendedor de porta em porta da Herbalife, é diretor-presidente da rede CrossLife, presidente Team Herbalife Brasil, Master Practitioner em PNL. Então é uma pessoa que tem muito para agregar aqui para a gente hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Marcel. Conta um pouco para a gente como que começou a sua trajetória profissional, Quando eu te conheci fazendo aquele curso, você já era uma grande referência dentro da Herbalife, que para quem não conhece é uma empresa de marketing multinível, não é isso? De venda direta. Maior do mundo. A maior do mundo. Sim. E talvez a mais tradicional, Sim, sim. E depois você acabou expandindo para o CrossLife, que são os boxes funcionais. Mas antes da gente entrar nesse assunto todo, conta a origem, desde quando você começou como músico, até hoje. Maravilha. Bom, primeiro, acho que uma curiosidade, quando a gente fez o curso lá do Master Practitioner, nada mais é do que você olhar para dentro e começar a entender como que a gente enxerga o mundo, qual é a lente que a gente usa. Então, um treinamento de desenvolvimento pessoal é muito bacana. E eu gostei muito da sua visão na época, E justamente esse era o propósito do treinamento, voltar lá atrás e entender o porquê que nós tomamos essa direção na vida, Então, no meu caso, minha família inteira é mineira, só que eu já nasci mais evoluído, nasci em São Paulo, não tô brincando. Falar isso em Minas aqui, Os haters vão começar a comentar. Perdão, vocês estão nos ouvindo aqui de Minas, eu amo Minas, na verdade meu coração é mineiro, assim, toda a família, nós somos do sul de Minas, Itajubá, nome da cidade, E meu pai trabalhou na roça durante muito tempo, veio para a cidade para tentar a vida, trabalhou como servente e sempre dedicou muito para vencer. Meu avô plantou a sementinha no meu pai que eles tinham que vencer na vida. Meu avô é muito bom no que ele faz. Por exemplo, ele engravidou minha avó 21 vezes. Nossa, então, que loucura. Ele era determinado. 21 era uma outra época, Imagina hoje você que está nos ouvindo 21 gravidez. Ia ser interessante a vida, Então, na época, eles queriam acertar a mão para poder vencer. Meu pai começou a estudar, escola técnica, conseguiu uma bolsa na época do governo. E ele entregava pão de manhã, construção, escola. 2 anos depois, ele passou como o melhor aluno da escola. E aqui está a primeira grande lição, Porque sempre vai ter alguém melhor que você, fazendo o que você faz. Mas você não pode ser o que tem menos força de vontade. Você tem que ter a força de vontade. Então, meu pai dormia 4 horas por dia, não vem de um DNA de tanta inteligência, mas era esforçado. Sabe, Cristiano Ronaldo versus Messi, Que quando a gente pega grandes players, tem as pessoas que já são, já, por característica, já nascem com grande talento. E tem gente que tem o talento, mas tem que desenvolver. E meu pai foi esse cara. Aí, como ele foi melhor aluno, ganhou um emprego na Siemens, em São Paulo. E aí começa a história da nossa vida. E eu nasço em São Paulo por conta disso. Ele foi lá para Lapa, uma casa pequena. Então, você já percebe que eu admiro muito, Ele, a história, e vendo essa jornada de herói que ele fez, me inspirou sempre a querer fazer algo grande na vida, Então, isso vale até uma reflexão para quem está nos assistindo, Mark, porque pode ser que essa pessoa nunca teve uma grande inspiração,
nunca teve essa provocação ou conviveu com alguém que quis sempre levantar a régua. E aí, Sim. se ela não teve esse privilégio, eu me sinto privilegiado, pode ser que ela não tenha tanta ambição, né? Tanta vontade de se desenvolver, né? E aí acaba tendo uma vida já mais linear. Então, fica aqui uma provocação, daqui a pouco a gente pode falar desse assunto. Com 3 anos na igreja, eu vejo a turma tocando violão. Eu olhei meu pai e falei, pai, eu quero tocar violão também. Eu venho de uma família de músicos por parte de mãe, meu bisavô era maestro, e aí muita gente toca na família. Ganhei meu violãozinho e comecei. 6 anos de idade, fui fazer uma apresentação, tinha um empresário que quis me contratar. Oh. Então, 6 anos de idade, eu faço o meu primeiro show e ganho meu primeiro dinheiro na vida, né? Então, eu fico pensando, hoje eu tenho um filho de 14 anos e eu vejo como o mundo mudou, né? Naquela época, talvez tinha menos acesso a tudo do que existe. Existia na época, né? Hoje tem mais acesso a tudo que existe. Sim. E eu lembro que esse fato foi importante porque desse show veio outro. Eu não era muito bom, mas não tinha muita opção, né? Na época de outros músicos da mesma idade. Eu fazia o básico que dava certo. E até que com 8 anos eu fechei um contrato grande e comecei a fazer shows praticamente todos os dias, Que assim, loucura, né? com 8 anos de 8 idade? anos de idade, né? Nossa, impressionante. Aí fui programa Raul Gil, Mara Maravilha, alguns programas. Meu pai sentou comigo e aqui veio a primeira lição de empreendedor. Ele falou, Marcel, você vai ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro pode ser para você, que eu posso guardar e você gastar com o que você quiser no futuro. Você pode ficar um pouco para você, mas a gente pode investir na sua carreira e você ser o dono do seu negócio. Ao invés da gente alugar equipamentos, você ter os equipamentos para alugar para outras pessoas, para você usar. O que você prefere? Adivinha o que eu falei? Eu quero gastar. Lógico, eu era uma criança, Não né? tinha responsabilidades para pagar, não tinha boleto na época. Quase não tem hoje. Foi aí, Mark, que meu pai soube conversar e conduzir, me explicou a diferença e o que aquilo poderia... né, qual é a consequência daquilo no futuro. Então, eu posso dizer que eu comecei a ser empreendedor com 8 anos de idade, nessa decisão de montar a minha própria empresa de produção musical ali para fazer os shows. Então, eu podia cobrar mais caro, né, para fazer a apresentação. E foi uma fase muito bacana. Eu tinha certeza que eu ia ser músico. Porque acaba que você vai alimentando aquilo, você vai se apaixonando. Eu amava o que eu fazia. A turma falava, mas canta bem, toca bem, vai dar certo. Enfim, fui crescendo até que eu fui fazer a faculdade de música. Mudei completamente o estilo. Confesso que não era muito bem o que eu queria, né? Fui pro lado da regência, que é espetacular, mas não era a minha praia, não era muito bem o que eu queria fazer. E eu comecei a ter algumas... hoje chama-se de doença psicossomática, né? A sua mente começa a entrar em conflito. Então eu ia sentar no piano para estudar, eu tinha que estudar um estilo de música que eu não gostava. Não entendia muito bem isso, mas eu começava a ficar mais tenso porque eu não queria fazer aquilo, estava contra a minha vontade. Aí o esforço repetitivo disso deu uma tendinite. Uma ler que eu não cuidei, aí piorou, eu continuei tocando, aí deu uma degeneração muscular, e aí eu perdi a força do braço e estava perdendo a movimentação. Eu tinha 18 anos. Nossa. E minha mente pirou. Então, pausa. A nossa mente, ela é poderosa. Ela é capaz de destruir a gente, e ela é capaz de construir, ela é capaz de reconstruir. A gente, na verdade, tudo acontece lá dentro, né? Nós fomos lá estudar isso, né, Mark, inclusive, né? E o fato de eu ter feito imersões de desenvolvimento pessoal lá atrás foi porque eu precisava ressignificar algumas coisas que tinham acontecido na minha vida. Uma delas foi esse fato que eu tive que abandonar a carreira mesmo, parei com tudo e entrei em depressão. E aí que começa, né, uma nova fase da vida, que foi quando o meu pai chegou para mim e falou, vamos num seminário de negócios, né? E assim, eu totalmente fechado para a vida, né? Não estava afim de ir fazer em negócio e tal. Estava entendendo que Papai do Céu estava contra mim, né? Mas na época ele tinha participado de alguns eventos da Herbalife, e os eventos da Herbalife são bem motivacionais, né? A turma é boa de fazer lavagem cerebral na gente, assim.
No bom sentido, né? De otimismo, né? De encorajar. Meu pai só queria que eu fosse para esse mundo. Ele não tinha. Hoje, você abre o Instagram, tem muitos coaches, tem muitos palestrantes ótimos. Tem muita gente interessante, mas tem muita gente que é muito boa, né, no que faz e competente. A gente não tinha acesso a isso, né? Nós estamos falando do ano de... Eu tinha 18 para 19 anos. Agora eu vou entregar a minha idade, né? Estamos falando do ano de 2001, 2002, mais ou menos. Não era... 20 anos atrás não tinha... 20 e poucos anos atrás não tinha essa... grande oportunidade que a gente tem hoje de, no TikTok, em 10 segundos já ter um corte, né? Num podcast ter um corte. Quem dera a gente tivesse isso, né, Mike, lá atrás, né? Você é mais novo que eu, mas não é tão mais novo assim, né? Então... Tô quase igual. E foi bem interessante que eu fui na primeira palestra, assim, eu vi histórias de vida. E aí eu vi pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal, de que elas tiveram que, em um momento da vida, pensar diferente. E aí fazer uma mudança. E foi aí que veio o primeiro estímulo. Eu vi as histórias de pessoas que tinham vencido, que não tinham... eram improváveis que tinham vencido. Aí eu falei, pai, acho que eu vou tentar esse negócio, né? E aí eu fui tentar, né? Naquela época era um negócio de porta a porta, literalmente mesmo. Então a gente ia, batia num comércio, quero apresentar aqui os produtos que eu vendo. Aí pegava uma indicação, ia na casa de uma pessoa. Marco, foi incrível essa experiência, né? Posso te falar que o primeiro mês, assim, talvez foi o mais desafiador, porque eu não conseguia vender para uma pessoa. Ninguém comprava nada. E Era aí, algo novo no Brasil na época. E também, assim, eu não estava preparado para vender, não estava tão afim de vender, eu não estava fazendo um negócio porque, nossa, sou empreendedor, agora eu vou fazer. Eu fui fazer meio que para não ficar em casa, assim, né? Sem pretensão de crescer, de fazer uma coisa assim interessante. Mas aí começa, né, sendo o meu autoemprego, né? Nunca tive carteira assinada, né? Então, autoemprego é quando você... Autônomo, Autônomo. né? Profissional liberal. Então, você faz sua hora, mas se você não fizer, também não ganha, né? Então, comecei a... Acho que aí começa uma escola de aprender alguns princípios que caminham juntos, que são princípios da vida e princípios do mundo dos negócios, né? Que isso é inegociável. Em qualquer negócio é igual. Eu não tinha muito ainda a noção disso, mas começou essa escola. Acho que foi esse o começo. Nossa, muito, muito bacana. E eu já participei no passado, né, de multinível também. Tem até um amigo nosso que eu pedi para ele escutar esse episódio, que é o Daniel. Mas na época era aquela Monavi. Ah, sei. Mas eu conhecia a Herbalife, mas essa Monavi, pelo menos na época em Belo Horizonte, tinha alguns conhecidos. Sim. E é um trabalho que nos ensina a vender muito bem, né? Porque você tem que fazer as apresentações de negócio e tudo. Então acho que traz essa bagagem muito interessante que serve para qualquer coisa na vida. Sim. Se a pessoa não quiser seguir por aquele caminho, depois ela pode pegar as habilidades que ela aprendeu naquele momento e investir em outros empreendimentos. É verdade. Agora, na Herbalife, conta pra gente como que você foi montando times e como você foi subindo, né? Assim, quando que você atingiu o patamar de presidente? Mark, um passo antes disso que você colocou, que é bem importante, quando você decide fazer um negócio como esse, que é um negócio de vendas diretas, né, de network marketing, que é marketing de relacionamento, você é o seu negócio. Agora, quem é você, né? Quem sou eu? Quem era eu naquele momento? Qual experiência de vida eu tinha, né? Quais eram minhas crenças? Quais eram meus princípios? Quais eram os meus valores, né? E para você que está nos assistindo agora, você provavelmente foi criado por alguém, que pode ser seus pais ou não, você recebeu uma educação, você ouviu algumas frases que essas são as verdades da vida, né? Você passou por experiências que você validou aquilo como verdade absoluta, né? Então, e aquilo você carrega como seus padrões para tudo que você vai fazer. Qual é o maior desafio que as pessoas das pessoas que não se dão bem nesse modelo de negócio? Ele não trabalha o CPF antes de trabalhar o CNPJ. Porque tem a ver comigo. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo, eu acabei de machucar, né, na praia com limão, mas enfim, um exemplo, você machucou o joelho, aí ele tá ralado, aí eu encostei nessa mesa,
vai ter uma dor. E eu vou ter uma reação dessa dor, porque eu estou machucado. Uhum. Agora, se eu não estou machucado e eu encosto, talvez eu quase não vou sentir. Então, tem muita gente que vem machucada da vida, da criação que teve, de coisas que aconteceram, e ele vai tentar fazer um negócio que depende 100% da sua automotivação, da sua determinação. Só que essa pessoa Da está sua com, autocobrança, né? está com o copo vazio, né? Eu gosto muito do filme Divertidamente, que ele explica perfeitamente isso, né? Então, às vezes o potinho do amor tá vazio, né? Não recebeu tanto, então a pessoa ela faz para provar para alguém alguma coisa. Ela não faz porque tem que fazer, ela ainda tem que vencer uma parte antes, né? De aceitação. Às vezes ela carrega uma verdade de que ela não nasceu para que ser rico, né? Então, às vezes riqueza é uma palavra bem assim, contraditória, né? Tem pessoas que têm isso de forma positiva e tem gente que tem isso de forma negativa. Na verdade, a riqueza ela envolve muitas áreas da vida, né? Mas eu lembro de ouvir de conhecidos e amigos, né? Até também frequentava uma comunidade que tinha uma visão não tão legal da prosperidade, né? Na comunidade da igreja, eu quero dizer, né? De que para que ter dinheiro? E aí eu penso assim, mas por que não ter, né? São coisas diferentes. Como eu vou reagir com o dinheiro é completamente diferente de eu ter ou não o dinheiro. Então começa aí com essa permissão. E a primeira provocação que eu gostaria de fazer para quem está nos assistindo, até para a gente entregar um conteúdo, né, bacana, Mark, é assim, quais são suas crenças hoje que regem a sua vida? Por que você é quem você é hoje, assim? Quem você está nesse momento, assim? O que acontece? Olha para o seu passado para tentar entender se o mundo que você está criando não é o seu mundo. O Mark tem um mundo, você teve a sua criação, né? A partir de tudo que seus pais também construíram no mundo empresarial. Então, ser empresário para você é normal, porque você cresceu vendo isso, não é, Mark? Sim. Agora, pega uma pessoa que não cresceu. A primeira dívida que ela fizer, ela não dorme. Agora, quem quer empreender vai ter que aprender a dormir com dívida. Não tem como. Você tem muita gente para pagar, você tem muitas coisas projetadas. Agora, se essa dívida mexe com o seu comportamento, aí a sua musculatura emocional precisa ser trabalhada. Hoje eu vejo as pessoas querer ter um corpo bonito, né? Eu gostaria também de ter um shapeaço. Mas, na verdade, a musculatura emocional para o mundo de hoje, ela é muito mais impactante para aquilo que ela vai se tornar, o que ela vai construir, do que a musculatura do corpo em si. Não estou dizendo que não é importante, a do Sim. corpo, né? Mas a musculatura emocional é diferente, por exemplo, da mentalidade. Mentalidade tem a ver com a sua filosofia de vida. Então, é importante para mim usar blazer assim. É importante usar a correntinha. É importante eu dormir depois do almoço, né? Então, eu crio minha filosofia de vida. Sorrio mais, não sorrio. Gosto de dar com as pessoas, não gosto. Gosto de festa, não gosto de festa. Isso é a sua filosofia de vida que vai definir a maneira que funciona a sua mentalidade, diariamente. Agora, quando a gente vai para a saúde emocional, é quando acontece alguma coisa, como que eu lido com isso? E aí, quanto tempo demora para me recuperar e tudo mais. Então, aí volta lá atrás. Eu tentei fazer com os recursos que eu tinha. Foi zero resultado. Primeiro mês, segundo mês, zero. Só tomei pedrada. Sem treinamentos. Sem treinamento, exatamente. Aí eu comecei a ler sobre aquilo que eles propunham, que era o desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a falar, nossa, não é que eu penso errado? Acho que por que eu penso desse jeito, né? E você teve a oportunidade, que eu escutei uma palestra sua, de assistir uma palestra do Jim Rohn, né? Do Jim Rohn, sim. Você teve a oportunidade. Sim. O Jim Rohn, ele foi contratado pelo fundador da Herbalife para ser o nosso treinador oficial da liderança mundial. Então, quando eu entro num negócio e atinjo um nível de liderança do Brasil, que é como se fosse diretoria, eu comecei a ter acesso aos treinamentos dele. Eu assisti alguns, acho que foram 5 ou 6, não lembro muito bem. Nossa. Assim. Foi fantástico, assim, né? Para quem não sabe, o Jim Rohn é um dos maiores nomes da história de filosofia de negócios, né? Foi o professor do Anthony Robbins,
Depois tive o privilégio também de ir fazer com o Anthony Robbins, O Tony Robbins eu também fiz um. Fez? Eu fiz um com ele. Eu acho que foi o último, porque eu não sei se ele vai continuar dando presencial, mas... Fantástico, né? Enfim, e aí, voltando à sua pergunta, Mark, que você me fez, como é que eu comecei a montar a minha rede? Primeiro passo, eu comecei a entender, mas por que eu gosto de acordar tarde? Eu tenho mais preguiça. Por que um não... Parece que eu recebi um soco no nariz e tá sangrando. E na verdade só foi um não. A pessoa não quer naquele momento. Nada pessoal. Nada pessoal. Então, assim, eu tinha que ouvir 10 nãos para receber um sim. Só que antes, no meu terceiro não consecutivo, eu ia para casa ficar chateado. Oh, vida. Por que a vida é assim comigo? Por que só para mim as coisas dão errado? Só que eu não entendia que faz parte do mundo das vendas, você tem que ter o seu indicador, né? Se você não souber o seu número, é a lei dos números, né? É uma coisa básica para vender porta a porta. Então, depois eu entendi, eu tenho que fazer 10 para vender para 3. Se eu for muito bom, eu vou vender para 5. Então, pronto. Então, eu só precisava me preocupar em fazer as 10. Fazendo uma ponte ao futuro, tem um livro muito bacana, chama Hábitos Atômicos. E ele fala que perdedores têm metas, vencedores têm sistema. Olha que interessante esse conceito. Porque assim, se você coloca só uma meta na vida, mas você não organiza como que vai ser os seus rituais, a sua rotina para você fazer aquilo, você não vai cumprir aquilo. Porque sempre vai ter uma distração, vai ter alguma coisa para fazer. Então eu me concentrei primeiro em ter uma rotina. Eu tinha que fazer no mínimo 4 apresentações por dia do meu produto. Pronto. Independente se eu ia vender, não. Eu organizei o sistema. Ou seja, eu criei essa rotinazinha, né? Como se fosse, enfim, né? Um dentista que abre a agenda do consultório, né? Então eu tinha meus horários ali que eu fazia, era negociável. Começou por aí. A partir do momento que eu tive sucesso, e aí eu consegui ter resultado, porque eu ajustei minha maneira de pensar, o trabalho e tudo mais, aí começou uma nova etapa que eu me deslumbrei e falei, puxa vida, mais pessoas podem fazer isso também. E esse é o business, né? Eu entrei nesse business não para ser vendedor de porta em porta, apenas eu entrei para ter renda passiva. Sim. Aí eu saquei. Eu falei, mas espera aí. Para eu ter um time, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. E eu fui com o meu livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Talvez já tinha um pouco disso desde pequeno, tive facilidade de fazer amizades, mas eu me especializei em fazer amizades. Então, se você me perguntar hoje, Marcelo, qual é a sua formação? Eu sou um fazedor de amizades. A formação é essa. Eu chego num lugar, eu gosto de conhecer a história das pessoas, me interesso pelas pessoas, sempre pensando no ganha-ganha, né? E isso facilitou as conexões que eu fiz. Então, como é que eu construí a minha rede? Nas minhas apresentações, eu pegava indicações e pedia indicação no perfil que eu queria, que era de pessoas empreendedoras. E aí eu fui conhecendo, sem ansiedade, falando com muita gente, fui criando uma base grande de contatos. Algumas pessoas iam querendo e a gente foi montando. E no meu terceiro ano de companhia, eu atingi esse nível de presidente, né? Então, eu comecei com 19 anos e aos 23 eu alcancei esse nível, né? No Brasil, acredito que é o mais novo na época até então, né? Até hoje, na verdade, na América e tudo mais. Mas porque eu entendi o game, né? Então, eu acho que, trazendo um pouco para você que está nos assistindo, é importante você estudar o seu modelo de negócio, o que você faz. Porque se você não entrar para esse game jogando esse jogo específico, você não vai evoluir no seu negócio. Porque pode ser que você está jogando o game do negócio de outra pessoa, né? Sim. Porque você tem um outro mentor de uma outra área, aí você segue, mas não, tem que entender um pouco do seu game. Meu game era me conectar a pessoas que tinham bastante relacionamento, a líderes. E foi isso que eu fiz. Eu procurei essas pessoas e aí a gente construiu. Não, incrível. E o que eu achei muito interessante é que depois de mesmo estar já num patamar elevado, você continuou pensando em crescer. Uhum. E você acabou criando um negócio talvez até maior do que o seu negócio anterior, que foi esse Cross Life, né? Uhum. Que é esse box de funcional. Explica pra gente um pouquinho, tem mais de 150 unidades hoje em dia. A gente acabou de fazer 7 anos, né, já
no mercado. Na época a gente tinha bastante clientes, sempre tivemos clientes que queriam... O produto da Herbalife é um produto de nutrição, então a gente trabalha com suplementos e complementos nutricionais, substitutos de refeição, que facilita a vida da pessoa. Na verdade, é difícil uma pessoa hoje não usar alguma coisa do que a gente vende. Uma barrinha de proteína, um energético, algo tá na proteína, rua, né? uma proteína, um whey, exatamente, tá na rua ali, um chá detox, algo pro intestino, então a gente tem essas soluções, beleza. A gente tinha muitos clientes. E a gente fazia desafios de emagrecimento, que incluía usar o nosso produto, que incluía uma rotina alimentar, que incluía treinar em algum lugar. E na época, a gente treinava nas praças. Então, começou um movimento nos Estados Unidos, da Herbalife, deles fazerem galpões onde as pessoas iam treinar. Eu fui conhecer esse trabalho lá, voltei, sinceramente olhei e falei assim, não sei se isso pega no Brasil. Muito grande. Eu acho que não faz muito sentido. Eu, particularmente, não estava, naquele momento, a fim de arriscar num mercado que eu não tinha a mínima noção. Mas eu apresentei para algumas pessoas que fazem parte do time, né? E um casal muito especial de amigos, o Júnior e a Fabi, eles resolveram, também buscaram mais informações, e resolveram montar para ver se ia dar certo, né? Testar o conceito. Testar o conceito. Então ele foi lá, desenhou. Então não foi eu que criei essa ideia. Essa ideia é fruto de inspirações que nós tivemos e ele foi o que sentou para escrever mesmo. E aí começa a história lá atrás e foi incrível, porque logo a primeira já lotou, porque a gente já tinha muito cliente que queria, né? A gente criou a demanda para depois fazer o negócio, né? Então, e aí sucessivamente algumas pessoas querendo montar, em um único ano a gente abriu mais de 100 unidades, né? Nossa, loucura. Então foi incrível, né? E a vida é uma escola pra gente, né? Se você quer avançar, né, na vida, quer evoluir, vira empreendedor. É muito bacana. Eu desejo, de verdade, Mark, hoje depois, já cheguei nos meus 40 anos, né? Eu lembro quando eu olhava meu pai que ele tinha 40, eu falava, nossa, que senhor sábio, né? Hoje eu olho pro Davizinho, meu filho, espero que ele não me chame de senhor. Mas pode ser que sim, né, filhão? Não sei. E assim, eu desejo que todas as pessoas se permitam evoluir. Porque o ponto é, dinheiro vai e volta, as coisas que você tem pode, de repente, acabar. Você vê histórias, por exemplo, o Schumacher, o que aconteceu com a família, né? Então, a gente não sabe o que o Papai do Céu desenhou pra gente. Mas decidir evoluir é uma decisão sábia. Porque é mais fácil não mudar, ficar na zona de conforto. Não é, Mark? Ficar no emprego ali. É quentinho, gostoso. Não precisa arriscar. Só que a partir do momento que a pessoa decide evoluir, e pode ser evoluir dentro do seu emprego, você vai ter que se tornar uma pessoa melhor. O Jim Rohn tem uma frase que, para mim, ela é genial. Ele fala, não estabeleça metas muito baixas na vida. Se você não precisa de muito, você não tornará muito. Não se tornará muito. Ou seja, né? Uma vez eu estava jantando com o Gustavo Borges, né? Que é nadador, medalhista olímpico do Brasil. Tem academia também. Tem de natação, né? Tem a sua metodologia, a maior do Brasil hoje, a metodologia dele. É um ser humano espetacular, né? Eu fui na casa dele ver todos os jornais e tudo que ele fez e os treinos que ele fez durante os 4 anos de preparação da Olimpíada. Tá no papel ainda cada treino que ele fez. Nossa. Eu olhei, fiquei pensando, falei, nossa, mas como que você coloca isso? Ele falou, Marcelo, é frações de segundo. Eu tenho que entender para melhorar essa performance de frações de segundo. Algo tem que acontecer. Pode ser técnica, pode ser muscular. Eu achei tão interessante isso. Agora, vamos pegar um nadador de fim de semana. Ele se preocupa com isso? Não. Então, ele pôs uma meta de ser campeão olímpico, faz com que ele tenha que ter disciplinas e hábitos de um atleta de alta performance. Então, quem decide evoluir e coloca uma meta nova na vida, automaticamente tem que subir esse sarrafo, né? Subir essa régua, porque ela vai ter que se tornar uma pessoa melhor, que produz mais, é mais eficaz, mais eficiente e como consequência vai ter resultados diferentes, assim, né? E é assim, agora, para quem quer de verdade mesmo assim, não deixa eu brincar de evoluir com força, vira empreendedor.
E sabe que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, ainda bem que a Sim. gente tem essa vontade de vencer na vida, né? Mas quando você decide empreender sem dinheiro, sem ter experiência, aí vai ser uma grande lição. E, na verdade, muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque, mais uma vez, é mais fácil a zona de conforto, né? Então, quando você pega... Nem vamos entrar em detalhes nessa parte de empreender num país do desafio que tem de tudo que existe ao redor, mas vamos pensar assim, você decidiu empreender num negócio. Você automaticamente vai mudar a sua maneira. Você não é mais o colaborador. Agora você tem que ter a cabeça do lado de cá. Como que eu monto um time, né? Como que eu lidero esse time? Quais são os processos que a minha empresa precisa ali para funcionar, né? Eu vou produzir produto, vou comprar pronto. Se eu for vender, que canais? Quais são os melhores canais? Que habilidade tem que ter para cada canal? Aí o mundo fica... E por isso que as pessoas se desenvolvem. Porque quando você vai estudar isso, você estuda de uma maneira geral a administração prática. Você vai mudar, na verdade, o seu modus operandi da sua vida. Porque você vai trazer o aprendizado do CNPJ, você traz para o CPF e você vira uma pessoa diferente. Talvez vai ser mais organizado, talvez vai ser uma pessoa mais comprometida, vai aprender a fazer network. Não tem como você avançar no mundo dos negócios hoje se você não faz boas parcerias. E tem gente que fala assim, não, eu não gosto de fazer amizade. Eu gosto de ficar na minha, né? Só que se você é empreendedor, não tem isso. Você vai ter que fazer, né, Mark? Então, assim, muitas lições quando você decide empreender, né? Se você... Tem uma frase que, com base no que você falou, se você quer mais, seja mais também, né? Então é importante a gente buscar evoluir para conseguir atingir voos mais altos, né? Agora, você está com um plano muito ambicioso no CrossLife agora Também. de vocês conseguirem 1.000 nos próximos 5 anos, né? Isso aí. Atingir o número de 1.000 box. Isso. Como que vocês fazem a questão de ter um sócio operador? Como que funciona esse processo? Tem pessoas que participam de 10 boxes. Se alguém quiser abrir um aqui em Minas Gerais, eu vi que em Minas Gerais ainda não tem muitos, né? Como que funciona esse processo? Bom, a gente vai seguir com basicamente 3 caminhos diferentes, né? A gente acabou de fazer uma fusão na CrossLife, então hoje tem uma nova rede junto com a gente, né? Novos sócios com bastante experiência no mercado e a gente está mudando um pouco o formato da gestão que a gente fazia anterior para essa nova gestão que começa agora. Então a gente vai trabalhar tanto no formato do educador físico que tem vontade de empreender e não tem um grande capital. Então a gente vai viabilizar eles entrarem no mercado, ter o próprio negócio e assessorar eles durante essa trajetória para que eles possam tocar esse negócio, né? Através da CrossLife. A segunda opção vai ser uma pessoa que ele talvez tenha seu emprego ou tem outros negócios, quer diversificar e vai ter esse negócio também, a gente vai assessorar e essa pessoa também vai estar à frente ali do negócio, né, de alguma forma. E vai ter a terceira opção com sócio-investidores, que são pessoas que não vão operar e a gente vai operar, né, as unidades e vai construir. Então, é dessa forma que a gente vai crescer. Tá bem ousado realmente o plano, assim, mas a gente tá bem animado. Por quê? Na verdade, eu acredito que o mundo mudou pós-pandemia, né? Então, as pessoas elas estão valorizando a saúde. E nem todo mundo gosta de treinar. Se todo mundo gostasse de treinar, estava todo mundo nas academias, né? Os dados mais atuais do Brasil, a gente está em cerca de 5% das pessoas dentro de uma academia e que praticam atividade física na casa de 20%. Então, a gente tem muita gente para atingir. Por que elas não estão na academia? Porque elas não querem treinar. Não se identificam, Não né, identificam. com o modelo. Então eu posso fazer um treino lúdico. Eu posso fazer algo que é mais uma comunidade do que só exercícios. A gente lá faz uma experiência sistêmica, né? Olha para a vida da pessoa, ajuda ela a criar hábitos, ajuda na alimentação, na suplementação. A gente faz algo diferente do que só ir treinar. A gente consegue desenvolver o ser humano que se permite. E a gente vai avançar nessa área. Nós vamos entregar muito mais do que nós estamos entregando hoje. Então, existe uma grande oportunidade de gente para consumir isso que a gente está para oferecer, né? Então, é por isso que a gente vai... E uma pergunta, Marcel. Eu imagino que se eu quiser frequentar um box,
Tem a opção com alimentação e sem Isso, alimentação. tem. Sim. Os valores hoje em dia para o consumidor final giram em torno de qual valor sem alimentação e com alimentação, eu imagino, a cada treino eu tomo um shake, por exemplo. Isso. Como que funcionam os valores? Você tem uma Então, a base? partir de R$ 150 já consegue fazer o nosso treino funcional, personalizado e começar a se cuidar de uma forma diferente, uma forma divertida, vamos pensar assim, né? Aqui. Então é bem acessível. A gente tem hoje desde uma unidade em comunidades até em bairros nobres. Uhum. É lógico que a gente adequa a realidade ali, né? Para poder Sim. fazer com que seja próspero. E eu vi que eu entrei no site para ver as unidades. Parece que vocês têm algum atendimento com um nutricionista online, Temos não é também, isso? temos também. Tem todo um programa. Na verdade, quando uma pessoa chega lá e ela quer construir um novo resultado, a gente tem um olhar mais amplo do que só o exercício físico. Uhum. E aí a gente tem um time para apoiar todo esse trabalho. É muito interessante, né? É algo diferente que existe no mercado. De forma acessível, você Acessível. resolve o problema da É. pessoa, né? Que às vezes é entrar em forma, Isso aí. sair do sedentarismo, né? E quando a gente resolve o problema das pessoas, isso se torna um grande negócio. Sim, Né? Os sábios dizem que assim, quem serve mais ganha mais. sim, Né? Então a gente olha para as pessoas, olha como um ser único, indivíduo que ele precisa de ajuda. Né? Ninguém está sobrepeso à toa. sim. Algo de errado tem, né? Porque se existe algo que não tem como negociar com a saúde e a pessoa está acima do peso, é hábito, né? É o momento. Então a gente começa a olhar para isso, né? Quem nunca ganhou um pezinho, né? Inclusive, acabou de ser as festas, né? Então, eu tô bem animado né, com essa parte. Entrando agora num foco total. Mudei meu sistema diário de rotina para conseguir ter novos resultados e a gente ensina isso para as pessoas. E aí acaba sendo muito bom para o empreendedor, né? Porque tem Sim. muita gente para engajar, né? Para consumir e tudo mais. E para atingir um ponto de equilíbrio médio, quantos alunos um box desse precisa? De 100 a 120, dependendo se ele for o operador, ele já consegue. Se ele for um investidor, 150. E a capacidade máxima de um box é o quê? Uns 300 alunos? A gente pode... A nossa Depende do visão tamanho do box. 300, 400, tem box de 500, então tem muita oportunidade. Muito bacana. E quem quiser abrir em Minas Gerais, pode te procurar Pode diretamente? me chama no Instagram, nosso Instagram tá aí, né? Acredito que aqui no bate-papo, né? A gente já conversa sobre esse assunto. Agora, é bem interessante, Mark, independente de quem está nos assistindo, nós falamos sobre essa questão de empreender, né? Sim. De verdade, do fundo do meu coração, para você que está assistindo agora, toma essa decisão na sua vida. Não precisa fazer nada grande no começo. Faça algo com risco pequeno, né? De repente, não precisa de grandes estoques, não precisa de coisa que tem muitos colaboradores, ou pode ser sozinho, né? Hoje você pode começar pelo marketing digital, você pode começar, tem muitos caminhos, mas o princípio vai ser, número 1, vai ser você olhar para dentro, né? Como eu percebo o mundo, como eu me vejo no mundo, sendo mais um ou sendo uma pessoa que vai fazer algo bacana, grande. Então, você vai começar a ser questionado, vai ter que ir para o desenvolvimento pessoal, vai ter esse presente divino que é ter que se desenvolver, né? Salomão pediu sabedoria, ele não pediu dinheiro. Então, e aí sabedoria vem com o aprendizado, né? Vem fazendo e errando, né? Para eu chegar até aqui, Mark, eu errei muito mais que acertei. Acredite. Mas errei muito e ainda erro muito. A pandemia foi extremamente desafiador para mim. Eu não estava... Bom, ninguém estava preparado, mas algumas pessoas estavam em nichos de negócio que estava mais favorável à pandemia. Eu já não estava. E aí eu demorei para... Opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Como líder, você tem que se posicionar, né? Então, investi em vários negócios. Deu errado vários negócios, porque eu peguei a experiência de um negócio, coloquei a mesma experiência no outro, acreditando que ia dar certo esse mesmo caminho. Os princípios são os mesmos, mas o negócio é diferente. Então, quando eu falo para você, para olhar para o seu negócio, se ele não estiver dando certo, pode ser que você está usando a modelagem de outro negócio, acredite, alguém que já investiu e já perdeu muito dinheiro também.
Na verdade, não é perder, porque é o aprendizado, né? Você só acelera o aprendizado, né? Quando o dinheiro você coloca ali e não dá certo, você economizou 10 anos da sua vida de repente antecipando o que pode acontecer. Então, no mundo das vendas, você tem que fazer números grandes para conseguir ter resultados. No empreendedorismo também. Até você acertar o seu modelo de negócio, o produto que você vai trabalhar. E sem dúvida, a melhor escola para quem quer começar hoje é através do marketing de relacionamento, né? Porque você vai ter que ir para o desenvolvimento. Nós vamos treinar essa pessoa para Sim. desenvolvimento pessoal. Tanto é que hoje a gente está com projetos novos na Herbalife, assim, maravilhosos. Para quem nunca teve um negócio, conseguir ir muito bem, né? Então, paralelamente à CrossLife, dentro da Herbalife eu tenho alguns modelos de negócio que facilitam a vida de quem quer empreender em tempo parcial, quem já tem negócio, quem não tem negócio, quem nunca teve, quem acha que não é capaz. É você que eu quero te ajudar, né? Eu me preparei na vida para poder desenvolver pessoas, né? E aí tem que haver a permissão, né? Cada um... E caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta final, porque eu acredito que empreender não é para qualquer um, porque, igual você falou, tem pessoas que não dormem bem se tiver um empréstimo, Uhum. que muitas vezes é necessário para um empresário. Você acredita nessa transformação de uma pessoa que não tem perfil para empreender e que passou a ser um empreendedor? Muito. Você teve alguns casos assim? Primeiro, quando a gente olha para entender isso no mundo, eu gosto muito de um palestrante chamado Bob Proctor. Não sei se você já viu Conheço ele. aquele senhor. Ele é muito fera, né? Ele tá ali nos princípios do segredo e tudo Sim. mais. Ele fala muito da autoimagem. Uhum. O que é a autoimagem? É como você se vê. Ele até dá o exemplo de que por exemplo, quando um termostato numa geladeira. Você foi lá, você colocou uma temperatura, daqui a pouco, quando ela está mais que aquilo, ela desliga e volta para esse lugar. Então ele sempre vai voltar para aquele mesmo lugar. Então, a vida levou essas pessoas para um caminho. Recentemente eu participei de uma formação de desenvolvimento pessoal também, que é bem interessante e que tem essa provocação, né, de mostrar como que a nossa mente funciona. Então, 50% é onde você vive hoje. 30% é onde você viveu e 20% é DNA. Então, 20% do marketing é DNA. Então, assim, se o seu DNA é empreendedor, você está 20% à frente dos outros. Se ele não é, você perdeu 20%. Uhum. Agora, 30% é o meio que você viveu. Você, assim como eu, tivemos o privilégio de ser estimulado a empreender. Então, mais 30%. Então, nós tivemos 50%. Você acredita que tem gente que teve esses 50% e preferiu o caminho de não empreender? Por quê? Porque aí tem os próximos 50%. Com quem você anda, com quem você convive, o meio que você vive. Faz com que você tenha a visão de mundo. Então, cada um foi condicionado. Igual um cachorro é adestrado mesmo, você que está me assistindo foi adestrado, né, pela vida. Sim. E aí cria aquilo que se chama de autoimagem. Eu não sou capaz. Isso não é para mim. Empreender não é para mim. Eu tenho medo. Eu não gosto de arriscar. Então, vamos entender na origem. Foi os 20%, foi os 30%, ou é os 50% de agora, ou é tudo? Onde a gente pode mexer nisso para essa mentalidade mudar? E a gente conseguir. E existe como, né, você construir. Então, tem que primeiro ver como que você se vê. Porque senão, para mim, prosperidade é ganhar para pagar as contas e sobrar 10 mil para viajar. Então, talvez você precise ganhar 20. Quando você chega perto de 20, se chegar em 30, vai ter algum boicote. E aí você vai diminuir e ele vai voltar para os 20. Porque lá atrás, papai e mamãe falou que é melhor ser pobre honesto do que rico e desonesto. E você tem na sua mentalidade que acima de 30 mil é riqueza e você não percebe. Essa autoimagem que você faz. Não, eu quero ser honesto. Então, por isso que o desenvolvimento pessoal, a PNL, é sensacional, né, Mark? Onde a gente teve a oportunidade de fazer formação. Porque você vai olhar para isso. Então, qual é a sua autoimagem hoje? É de uma pessoa que pode empreender e ter sucesso? Ou é de uma pessoa que é melhor não arriscar? Porque você conheceu pessoas que arriscaram tudo e perderam tudo. Mas aí ela viveu no meio dos 50% que perdeu tudo, né?
Eu gosto muito, pra gente finalizar aqui, Mark, primeiro de falar, né? Gente, é um podcast, mas eu não paro de falar. Foi mal, Mark. Não, você que é o convidado. Eu tô aqui todo ouvidos. Eu gosto muito do girassol. Girassol, pra mim, é a flor preferida. Cada um tem a sua escolha. E o girassol, o que que ele faz? Ele precisa do sol para Uhum. poder viver. Porque girassol, lá em casa tem, né? Então, quando o sol está para o outro lado, ela vira para o sol. É incrível, a flor vira porque ela precisa receber a energia, a luz, ela se alimenta disso, do sol. E quando ela não recebe o sol, o que que ela faz? Uma vira para outra. Porque é a única forma dela sobreviver. Ela tem que dissipar essa energia, ela tem que pegar essa energia de uma outra que está dissipando e assim elas se ajudam e elas voltam para depois olhar para o sol. É muito interessante isso na vida, né? Se eu fosse um girassol, né? Quem é o meu sol? Deus. Então, a partir do momento, eu passei por desafios na vida pesados. Vamos para o próximo podcast falar disso. Inclusive, no ano passado, por excesso de estresse, assim, pressão, várias coisas, vários negócios dando errado, alguns indo muito bem, os outros dando errado, eu estava dormindo pouco, maus hábitos. Eu dormi na estrada, apaguei de madrugada e acordei com a sirene. Nossa. Então, graças a Deus, Deus Papai do Céu me deu a oportunidade de nascer de novo, deu PT no carro, mas eu saí intacto e nova chance de viver. Eu tenho que olhar para isso como uma lição, né? Na verdade, a gente tem que olhar para tudo que acontece na nossa vida, do que eu tenho a aprender com isso que aconteceu, né? E aí eu comecei, nunca me conectei tanto espiritualmente como eu estou nesse momento. E mudou a minha vida. Mudou a maneira com que eu a cada dia comemoro, com tudo que aconteça, independente do que aconteça. E enfim, a gente vai levando de forma diferente. Então, para mim, o sol é Deus. Cada um tem o seu princípio, mas para mim é meu princípio, né? Seguir cada vez mais os Sim. princípios bíblicos. E quem são os girassóis? É quem eu mais vou conviver no dia a dia. Mark, se eu conviver com você e você tá olhando para a vida como uma coisa boa, a vida é boa, a vida é próspera, a gente pode fazer projetos sociais legais, a gente pode ajudar muita gente, a gente pode cocriar muita coisa. Como é que vai ser essa troca? Olha que legal. É todo dia a gente levantando e olhando de uma forma mais ambiciosa, sadia. Sim. Ah, não, eu vou conviver sempre com caras que falam, não, não gosto de arriscar. Para que isso? Eu prefiro estar aqui, né? Aí você começa a ser corrompido ou você vai entrar naquele mundo, você vai enxergar um mundo baseado naquelas pessoas. Então, fica aqui a reflexão para você. Se você nasceu numa família com já empreendedores, você tem 20% do DNA. Se você viveu com essa família, mais 30%. Se você não tem isso, você só perde 50%. Tem 50%. 50% é muito. Só que a partir de agora, você vai ter que fazer uma escolha. A maior parte do seu tempo ser influenciado e andar com as pessoas que têm isso como princípio. Porque aí vira minha nova referência, né? Porque senão eu vou ouvir funk, né? Só coisa de traição, isso, aquilo, minha cabeça vai pirar, né? Aí você tem que começar a ouvir coisas diferentes, ser provocado e influenciado por pessoas diferentes e, principalmente, se permita andar e conviver com pessoas que têm a agregar para você. Quando você senta numa mesa e você é o que menos sabe da mesa, né? E você é o que mais ouve, isso é mágico, né? Até eu vi num podcast que você fez com um dos seus convidados que ele falou sobre isso, sobre o melhor comunicador é o que sabe ouvir mais, né? Sim. E no mundo dos negócios, ninguém nasce sabendo. Todo mundo aprendeu de alguém, ouviu uma sacada de alguém. Você está naquela mesa, tá rolando ali 10 negócios e você é o que está começando, que privilégio. Só que você vai se sentir mal. Você não vai ser o cara ou a cara da mesa. Você vai ter que ouvir bastante, não vai ser tão reconhecido. A gente busca por reconhecimento, né? A gente pegar ali, pirâmide de Maslow, as necessidades nossas, a gente quer ser reconhecido. Sim. Então você vai ter que ter a humildade de andar com essas pessoas, às vezes com quem é bem sucedido naquilo que você quer ser, para pegar esses princípios e com isso prosperar. Então, sim, eu acredito que as pessoas podem. Foi uma filosofia para responder. Foi excelente, gostei muito da sua resposta. Obrigado, Mark. Hoje foi um podcast de muitos ensinamentos. Agora, para fechar, eu normalmente peço para o convidado uma frase, um recado que gostaria de deixar para os nossos convidados,
ou então algo que você leva para a sua vida, um mantra. Eu sei que você já falou muitas coisas boas, mas se quiser reforçar alguma das coisas, ou então falar algo novo, você ainda tem 60 segundos, Marcelo. Não é um livro, é uma frase, né? Deixando bem claro, né? Bacana, Mark. Bom, primeiro só agradecer essa oportunidade, né? Eu não era muito de falar para o mundo, mas eu acredito que a gente tem que contribuir. Tem muita gente que talvez está assistindo esse podcast e veio uma sacada que pode mudar a história. Sim. O que eu quero deixar de mensagem, permita-se evoluir. Mais uma vez, assim, você não nasceu assim, você está assim. Você foi provocado a chegar até aqui. Se você errou, bem-vindo. Eu erro pra caramba. Bem-vindo ao mundo, né? Que bom que você é ser humano. Você pode errar. Se você tá precisando de ajuda, conecta primeiro com Deus, que Ele pode te ajudar demais. E depois busca pessoas que são do bem. Tem pessoas do bem, tem pessoas que não são muito do bem. Busca pessoas do bem, conecta com pessoas do bem, pessoas que estão olhando a vida com prosperidade, pessoas que querem evoluir, pessoas que acreditam num mundo melhor, né? Porque a gente vai ser induzido a ser assim também, e é muito mais gostoso viver assim. Eu já vivi o outro lado. E eu amo viver esse lado aqui. Eu peço para Deus sabedoria para não sair desse lado e me conectar cada vez mais com pessoas como você, Mark. Um ser de luz, um cara do bem, traz paz pra gente, né? Você, com poucas palavras, inspira bastante. Eu tenho certeza que esse seu podcast está fazendo a diferença para muita gente. Obrigado. Muito obrigado, Marcel. E até a próxima, pessoal.